finalmente fazer justiça pelo pai. Leandro, tá feliz agora que teve o julgamento, agora há poucos dias? Eu tô feliz, graças a Deus deu tudo certo, né? Foi tudo dentro do que a gente esperava, imaginava o que aconteceria também, né? E agora realmente sai aquele peso, né, de injustiça e a gente começa a mudar o foco, né? Eu fiquei mais leve, na verdade. Realmente é o fechar de caixão? Você vê o julgamento do assassino do seu pai, depois de anos, anos, anos de espera, é o fechar do caixão de fato? Com certeza, né? Porque é, a morte, ela marca muito a vida da gente, né? É, o nascimento é uma data que a gente se recorda pro resto da nossa vida, né? Momentos felizes, né? E a morte, ela também é uma data que as nossas famílias, elas costumam relembrar, né? E quando é uma morte violenta, a gente sente aquela impunidade por não encontrar o assassino, tudo. Então, na data da morte é um sofrimento a mais. E quando você agora, no caso, consegue solucionar tudo, consegue saber que a justiça foi feita, então é um sentimento que a gente ainda não experimentou, né, nesses 14 anos, né? É um sentimento, assim, de alívio, de realmente saber que o nosso papel foi feito, independente do tamanho da tragédia que foi, né, perder meu pai e tudo, mas pelo menos a gente sabe que a nossa parte foi feita, tudo deu certo, e que agora, finalmente, a gente vai conseguir, né, viver a nossa vida da melhor forma possível. Você esperou durante. Você era um menino, você hoje é um homem. Você era um rapaz que perdia o pai, hoje você é pai, então sua vida inteira foi em função desse momento, desse dia, que quase aconteceu um pouquinho antes, daí foi julgado de novo, aqui para maio de 2024, mas naquele dia que você sentou e viu que o julgamento ia acontecer. Foi ali a primeira vez que você viu o Cícero, o autor do seu pai? Foi. Até então eu não tive esse contato com ele. Para mim, assim, foi um momento difícil, porque foi o responsável pela morte do meu pai, né? Então, o que eu mais queria mesmo era olhar no olho dele mesmo e saber da boca dele por que que ele tinha feito tudo isso, né? Você cruzou o olhar com ele? Cruzei. Ele, no júri, há mais ou menos umas 8 horas de júri, ele tentou olhar para mim 2 vezes só. E você olhou? Você fixou o olhar nele? Eu eu fiquei praticamente o júri inteiro olhando para ele. Foi bem assim complicado porque eu queria esse contato com ele, sabe? De olhar no olho dele, mas até isso ele não teve coragem, né? Ele sabe que ele só está sentado no. Foi que ele só esteve sentado no banco dos réus e está condenado por sua causa? Sabe porque os advogados falaram a todo momento, né, no júri, que na verdade quem fez o papel da polícia, quem prendeu ele foi igual eles falam, né, um civil qualquer, né? Foi um civil qualquer que prendeu eles, não foi um filho, não foi. Foi um civil qualquer, né? No sentido de querer desqualificar, no sentido de querer fazer que a gente se manifeste, né? Porque uma manifestação no júri a gente acaba sendo expulso, né? Então, a todo momento eles tentaram fazer esses jogo baixo de querer ficar atacando todo mundo para tentar alguém ser expulso, tudo, até, quem sabe, anular o júri, né? Os advogados dele tentaram desqualificar o seu trabalho, a sua luta, isso? De todo mundo. Mas principalmente a sua, que você que ficou todos esses anos em busca até encontrar, até ir, até avisar, até pedir para a polícia, até ele tentou, eles tiraram de você esse lado heróico. Tentaram. Sim. Tentaram, né? É, a promotora, ela tentou não, né? Ela passou um vídeo do Domingo Espetacular mostrando toda a nossa luta, a nossa batalha, né?
E isso acabou que impactou o júri, né? Porque realmente eles viram que não era um civil qualquer, era a luta de um filho, né? Por justiça, né? E, nesse momento que ela mostrou, e a reportagem ela conta, né? Todos os detalhes, né? Como que eu fiz para conseguir alcançar, chegar nele, conseguir lograr êxito e empreender ele. E uma coisa que chamou muita atenção é que foi, acho que um dos único momento que ele realmente ele ergueu a cabeça para escutar a história, mas ele não fixou o olhar em nada. Ele só ergueu a cabeça para ele escutar a história e parecia até que ele estava falando assim com ele mesmo, sabe? Tentando entender a narrativa da história para entender como que ele foi preso, entendeu? Porque até então, nesse tempo todo, ele teve contato com os vídeos. Então, ele foi o primeiro contato que ele teve, assim, sabendo realmente a verdade de como que ele foi preso, entendeu? Então ele ergueu um pouco a cabeça para ele conseguir escutar melhor, porque a promotora ela colocou uma câmera, uma TV, mas ela colocou de frente para os jurados, então o áudio não chegava assim tão limpo para ele, né? Então ele teve que se esforçar um pouco para poder escutar tudo. E aí os advogados eles tentaram desqualificar todo mundo. Polícia era preguiçosa, o Ministério Público era preguiçoso, o juiz era preguiçoso. Não acharam ele esse tempo todo porque ficavam dando o processo na mão do estagiário para ficar fazendo pesquisa. Eles ficaram fazendo essas baixarias, sabe? Falaram até, inclusive, do seu canal, falaram que tem muita reportagem, tem documentário, parte 1, 2, 3, 4, 5, falando que, tipo assim, eu me aproveitei da história, eu não fiz a justiça pelo meu pai, eu fiz a justiça no sentido de querer mídia, de querer exposição, sabe? Então eles tentaram tudo isso. Não, e a sua história é grande o suficiente para ter parte 3, 4, 5, 6, todas as partes que forem. O que ele fala? O que o Cícero disse? Ele deu um depoimento? Ele falou ou ele ficou calado? Então, o Cícero, ele foi instruído no processo, muito mal instruído, porque ele não tinha defesa em si, sabe? Que comprovasse que ele não estava na cidade, tudo. Ele só tinha uma narrativa muito fraca, criada por um advogado, e ele sustentou essa narrativa até o final. Que narrativa? O que ele falava? Ele falava que ele não... Dia 25 de dezembro, né, que eu comentei lá que, no caso, ele tentou agredir meu pai pela primeira vez, que derrubou meu pai da moto, tudo. Ele falou que naquele dia ele ligou para a mãe dele e falou que tinha separado da Simone, e que tinha visto meu pai, disse que na casa dele, beijando a Simone, e ele separou dela, sem brigar, sem nada, e ele pegou e falou que foi para Aracaju, e depois que ele foi para Aracaju, ele falou que nunca mais voltou. Aí ele falou que, chegando em Aracaju lá, ele arrumou um serviço, e estava sem registro na carteira, a fiscalização bateu, e falou que ele tinha que ter um registro na carteira, e foi aí que ele resolveu ir no exército tirar uma reservista. Só que a reservista que ele tirou foi 2 meses após o homicídio. E essa reservista que ele tirou, ele teve orientação de advogado, porque na época que ele matou meu pai, ele estava sendo instruído por um advogado a se entregar. Então ele tentou criar esse álibi para lá na frente falar, não, eu não tô. Mas ele não tirou a reservista antes do homicídio. Ele só comprovou, na verdade, que ele estava fugindo. Sim. E aí ele tentou manter essa história, que aí, no caso, ele tirou a reservista para poder arrumar um serviço de carteira registrada, tudo. Só que o engraçado é que ele correu atrás da reservista em 2010, porque ele queria, porque precisava ser registrado, e ele foi registrado só em 2014. Então ele criou essa história aí de que precisava da reservista para ser registrado, e foi registrado só em 2014 na empresa que a mulher dele criou para ele. Então a mulher dele registrou ele como funcionário, entendeu? Só em 2014.
Então, assim, era uma história muito fraca, sabe? E eu, assim, até acreditava que os advogados iam instruir ele no sentido dele confessar. Porque você ser um réu confesso, você sabe que tem uma diminuição de pena, tem tudo isso. Ele pode até tirar alguns agravantes do processo, dependendo da narrativa dele. Mas ele não teve coragem disso também, foi muito mal instruído pelos advogados a não a insistir, né, nessa história. Ou seja, ele E aí, diz, só uma coisa, só tenho que lembrar sempre, qualquer pessoa citada pode pedir para ser entrevistado, equipebetoribeiro@gmail.com. Se os advogados do Cícero quiserem trazer a sua versão, também eu entrevisto a todos. Ou seja, ele nega que matou seu pai. O Cícero nega que ele matou nega. seu pai e tentou matar Simone. Sim. Na audiência lá mesmo, ele assim, ele só fala que ele não estava na cidade. Em nenhum momento ele falou que ele era inocente, em nenhum momento ele falou que ele não estava na cidade. Ele só fala que na cidade, que ele não estava na cidade, ele falou sim. Mas assim, ele nega que ele realmente efetuou o disparo, ele nega que. Da boca dele, na verdade, não sai que ele é inocente, sabe? E eu acho assim, quando a pessoa realmente é inocente, ela vai lá, ela aceita responder pergunta do Ministério Público, do juiz, tirar a dúvida de todo mundo, né? Tenta pelo menos conversar com os jurados, né? Explicar a situação, tudo. Mas nem isso ele fez. Ele ficou só a todo momento tentando responder perguntas dos advogados em cima de uma narrativa muito, muito mal contada, sabe? Sim. Você deu depoimento? Não, Não precisou. A Simone é não. uma segunda vítima, que é vamos dizer, que traz o verbo da ação, por conta de ela ter namorado Cícero e seu pai, seria esse. O que ela fala? Ela dá o depoimento? Ela reconhece o Cícero como tem sido a pessoa que atirou nela naquele dia? Sim, ela fala tudo certinho, né? Igual a promotora até comentou no júri. Ela foi ouvida, se eu não me engano, 5 vezes dentro do processo, e nas 5 vezes ela sempre conta a mesma história, a mesma narrativa. A promotora até ressaltou isso, né? No sentido assim de como ela é uma vítima, como ela sofreu tudo isso, é algo que marca a vida dela. Então ela lembra com detalhes, porque ela foi a vítima do caso, ela que sofreu toda a consequência, então é fresca na memória dela, porque a todo momento ela sentia que a qualquer momento ela poderia morrer. Então ela guardou esse medo, esse receio, guardou toda a história na mente dela. É a mesma coisa comigo também. Como eu perdi meu pai nesse tempo todo, a história para mim é como se fosse recente. A gente não esquece, é um trauma muito forte. E ela narra tudo certinho, que ela estava na praça, na lanchonete lá com as amigas dela, e quando ela entrou na lanchonete, ela acabou encontrando com meu pai, e meu pai estava com os amigos dele, e na sequência o Cícero chegou, começou a briga de capacete, separaram tudo, e que aí, no caso, finalizou com os tiros na porta da delegacia, né? E aí ela conta a história tudo certinho, não inventa nada, é sempre a mesma narrativa, bem firme, bem consistente. E ela. E ele nega, ele olha para ela e ele continua negando tudo. Para ele não fez nada. Não, na hora assim, das testemunhas, ele teve que se retirar, né? Eu acho que foi até um pedido da Simone, né, para não poder, assim, ver ele, né, pelo trauma, tudo, né? Entendi. Quais outras testemunhas que tiveram? Ele colocou uma irmã dele Para e falar o quê? Então, a irmã dele, na verdade, ela foi lá falar que dia 25 de dezembro ela recebeu uma ligação do irmão falando que ele É de precisava ir 2010, embora né? para Tudo Aracaju. isso? Do Tudo em 25 de 2010. dezembro de 2010. Aí ela falou que em dezembro, né, no dia 25, ela recebeu uma ligação do Cícero
falando que ele precisava voltar embora, tudo, contando que a Simone tinha se beijado com meu pai dentro da casa dele, tudo, né? Que é mais uma mentira. Ainda mais por ser Natal, né? Ele Sim. mora com o irmão. Como que o meu pai vai entrar na casa do irmão dele, na sala, para beijar a namorada? Nem namorada dele era, na verdade, né? Já estava praticamente para separar, né? Então ela fala que ele ligou falando que ele precisava ir embora, tudo. Aí ela falou que ele também contou a mesma história que ele contou também, que ele estava trabalhando sem carteira, aí teve que tirar uma reservista. E aí quando a promotora perguntou para ela se ela... ela falou que na família deles, eles têm 18 irmãos. E esses 18 irmãos, dois são chamados Cícero. Então ela quis falar que, tipo assim, eles têm dois Cícero na família, na intenção de confundir. Aí a promotora até perguntou para ela, pro advogado, né, assim, você tem dois Cícero, por que vocês não apresentaram nenhum documento até hoje? Agora que vocês estão querendo contar essa história, E o que né? ela quer dizer o quê? Que pode ter Inclusive, sido o outro Cícero, não esse Cícero? Mas esse ela foi outro tentar fazer Cícero isso mora onde? lá no júri. Tava Oi? sentado lá Ah, ele no. estava Ele lá? tava lá no júri. Tava sentado lá na plateia assistindo. Então podia ser ele, não o Aí, outro, então prende o outro. Mas eu não entendi. então. E o cara deu entrevista na TV, tudo lá. Nossa, é muito. Assim, chega a ser quase que um show de horror, Sim. sabe? É uma comédia, assim, sabe? A defesa deles. O irmão do Cícero tentou falar com você? Alguém da família do Cícero? Não, não. Dentro do fórum eu até fiquei escoltado, né? Até para ir no banheiro tinha gente comigo, porque a gente estava evitando esse contato, né? A gente não Entendi. sabia É. o que poderia acontecer, né? E aí teve a irmã dele como testemunha, qual outra mais? Teve uma mulher lá que é como se fosse cunhada dele, mais ou menos, conhecida dele lá em Curitiba. Aí ela conheceu ele em 2014 e ela relatou que ele era um bom pai, que ele trabalhava muito, que ele ficava muito tempo fora de casa e que nas festas de final de ano ele geralmente ele estava dormindo. Aí a promotora só fez uma pergunta para ela, se ele era um bom pai, se ela tinha ideia por que ele não tinha registrado o próprio filho, né? E aí ela não soube responder. E ele não registra porque ele era procurado pela justiça, é isso? Então, ele alega que ele não registrou porque lá no Nordeste não é comum o pai registrar o filho assim quando nasce. Ele falou que é questão assim, digamos que cultural do Nordeste, o pai não registrar o filho logo quando nasce, demora um certo tempo. Foi Eu, essa a não, desculpa dele. eu nunca ouvi falar disso. Se você estiver assistindo a entrevista e for do Nordeste, me conta, isso é verdade? Me escreve aqui no comentário. Me diz se isso é verdade, se é cultural. Eu nunca ouvi falar isso, mas a gente está Aí sempre ele, aberto a descobrir coisas, né? aí ele alegou também que um dos motivos dele não registrar o filho logo quando ele nasceu é que ele trabalhava muito, ele ficava muito tempo fora de casa, questão assim de 15, 30 dias ele ficava fora de casa, e era época de Covid também. E aí, no caso, ele ficou com medo de levar o filho no cartório por causa do Covid e tudo. Mas, é igual a promotora falou, né? Hoje em dia, você não precisa levar seu filho no cartório para registrar, né? Da mesma forma que a mãe consegue registrar até sem levar o filho, o pai depois poderia aparecer lá posteriormente e registrar o Sim. filho também, né? Ele fez uma procuração, registrou em cartório um documento falando que ele era pai da criança. Como que ele não registra um documento que ele é pai da criança e não vai lá no cartório Sim. fazer registrar tudo certinho? Foram 8 horas de júri. Teve um momento em Sim. que os jurados foram conversar para ver o que eles decidiam. Nesse momento deu medo de eles acreditarem no Cícero e não no que vocês mostravam como verdade? Não, porque o próprio advogado dele
depois da parte de interrogatório, tanto o promotor quanto os advogados, eles têm dois momentos, né, para se defender, né? Aí, e tem direito à réplica, né, no caso, né? E no direito à réplica, a promotora, ele atacou, né? Falou que foi um serviço de preguiçoso, tudo. Falou que eu não fiz nada pelo meu pai, que eu fiz tudo por interesse, tudo isso. E aí, no caso, a promotora veio, rebateu tudo isso na réplica dela, e o último momento de fala é deles. Nesse último momento de fala, eles tinham mais ou menos 60 minutos para falar. E ele encerrou a fala dele com 14 minutos, porque ele viu que não tinha mais o que fazer. Nesses 14 minutos, praticamente, ele mais agradeceu e encerrou. Então, a gente já foi ciente, já que a condenação realmente seria, de fato, concretizada, né? A gente só não tinha uma noção exata, assim, da pena em si, né? Como que seria tudo isso, mas a gente foi bem tranquilo, bem confiante mesmo para esse intervalo. Quando chegaram os jurados e leram a sentença, que sentença que foi? Que ele era culpado? Sim. Aí, pelo homicídio do meu pai, eles aceitaram as qualificações, né? Motivo torpe, tudo isso. E aí, o do meu pai, ele pegou 16 anos pelo homicídio do meu pai. Por parte da Simone, ele também foi condenado a 16 anos. Então, somando tudo, daria 32. Porém, teve uma redução lá, talvez, eu acho que por ele ser réu primário ou algo assim, eu não cheguei a prestar muita atenção, porque na hora a gente fica nervoso, Claro, né? lógico. Aí eu sei que teve uma redução de 8 anos. Aí, no caso, ele pegou 16 do meu pai, mais 8 da Simone. Ficou com 24 no total. O que você achou da pena? Igual eu conversei lá no fórum, independente se ele fosse condenado a 5, 10, 15, 20, 30 anos, nenhum dos dois lados sairia vencedor, né? Eu nunca mais vou ter meu pai, e é como se um pouco o jogo, né? É como se a família dele, a partir desse momento, começasse a sofrer, não é sofrer, né? Mas começasse a sentir um pouco como é você não ter um parente em casa, né? Sentir um pouco esse lado que a gente sentiu todos esses anos, né? Eu acho que a condenação em si, ela não traz uma paz para a gente, referente a números, né? A gente sabe que a nossa lei, infelizmente, é muito fraca. Daqui a 4, 5 anos ele já começa a ter saidinha, começa a ir para a rua. Mas o que dá alívio para a gente é saber que, independente se ele vai ficar 5, 7, 10 anos preso, o nosso papel, como meu papel, no caso, como filho, todo mundo que se envolveu, a gente conseguiu fazer a justiça, né? Eu acho que esses 24 anos, acho que é justo. Não é uma pena, assim, muito alta, aquela pena extravagante, assim, né, que chama atenção, que eles poderiam até contestar, né, falando que pegou uma pena alta porque foi um caso que deu repercussão, tudo. Então, foi um meio termo, ninguém saiu vencedor, né? Foi uma pena justa, uma pena bem, bem aplicada.